Olá, queridos, olá, queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos aplicar os cálculos da constante de equilíbrio, os cálculos de Kc. E quando a gente fala de cálculo de constante de equilíbrio, pessoal, a gente deve partir de duas premissas, tudo bem? Primeiro, vamos pensar. Nós aprendemos nas aulas anteriores, né, que para calcular o Kc, nós precisamos relacionar o produto pelo reagente. Isso significa que para calcular o Kc, eu tenho que saber o valor do produto e o valor do reagente no equilíbrio, tudo bem? Terá exercícios que ele vai dar para vocês os valores do produto e reagente juntos, mas terá exercício que isso não vai acontecer. Então eu vou dar os dois exemplos para vocês entenderem, pessoal, de como nós vamos trabalhar na situação em que são dados os valores de produto e reagente e valores em que não são dados. Professor, e como eu vou saber se o valor é dado ou não? Pela interpretação do enunciado. Tudo bem? Então esse primeiro exemplo que eu quero que vocês olhem aí no slide, pessoal, olha lá o que está escrito em negrito. Esse exemplo é quando as concentrações mol por litro das substâncias participantes já estiverem na situação de equilíbrio, tudo bem? E esse exercício é do vestibular da PUC de São Paulo. Olha o que ele fala, ó. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol por litro de N2O4 em equilíbrio. Quando ele fala essa palavra, pessoal, em equilíbrio, ele está falando para a gente que essa substância já está na situação de equilíbrio químico. Olha lá, ó, até marquei para vocês, já está na situação de equilíbrio. Se ele já deu o valor em equilíbrio, você não precisa achar qual é o valor do equilíbrio, é só substituir na fórmula, tudo bem? Então fala que está em equilíbrio com 2 mol por litro de NO2, segundo a equação dada. Qual o valor da constante Kc desse equilíbrio nas condições de experiência? Então, primeiro de tudo, pessoal, você tem que montar a expressão Kc. Lembra-se que no Kc não entra sólido e nem água líquida atuando como solvente. Como nesse caso só temos gases e não tem água, ambos participam. Então, olha lá como ficou a montagem do Kc, ó. O NO2 ficou em cima, porque ele é o produto, elevado a 2, porque o coeficiente aqui é 2, dividido pela concentração mol por litro do N2O4, que é o reagente. Pessoal, como ele já deu o valor em equilíbrio do NO2, que é 2 mol por litro, e o valor em equilíbrio do N2O4, muito simples, é só substituir na fórmula. Então eu coloco no valor do NO2 2 mol por litro elevado ao quadrado, e o valor do reagente N2O4, meio mol por litro. E aí, pessoal, só fazer matematicamente essa conta, 2 ao quadrado dá 4, 4 dividido por 0,5, 8. Então, esse Kc é 8, lembrando que Kc não tem unidade, ele é adimensional. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo extremamente simples, que quando ele der o valor em equilíbrio, é só você substituir na fórmula. Repito, o valor tem que ser dado em equilíbrio. Dar o valor em equilíbrio significa que ele já está dando para vocês os valores para serem colocados na constante de equilíbrio. É óbvio, se trata de uma constante de equilíbrio, os valores têm que estar em equilíbrio. Tudo bem? Agora, pessoal, dá uma olhadinha nesse exercício do ITA, quando as concentrações não estiverem em equilíbrio. Tudo bem? E aí você vai ter que descobrir quais são os valores de equilíbrio. Então presta bastante atenção, pessoal. Ó, num recipiente de volume de 1 litro, inicialmente evacuado, ou seja, totalmente vazio, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso puro. Então ele já fala que ele introduziu 1 mol em 1 litro. Se ele introduziu 1 mol em 1 litro, quer dizer que a concentração desse pentacloreto é 1 mol por litro. Então ele não fala que esse 1 mol por litro está no equilíbrio, ele fala que foi introduzido inicialmente 1 mol por litro do pentacloreto de fósforo. Esse recipiente foi mantido a 250 graus e no equilíbrio final, ou seja, quando atingiu o equilíbrio, foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro. Então perceba, pessoal, que esse 0,47 mol de gás cloro, esse sim está em equilíbrio, porque ele fala, no equilíbrio final foi verificada essa quantidade. Partindo disso, qual das opções a seguir contém um valor aproximado do valor de Kc? Ok, pessoal? E aqui na última linha, ele deu aqui para nós a equação já balanceada. Pessoal, primeira dica. Se você não entende quem que é PCl5, PCl3 e Cl2, use a lógica. Ele fala pentacloreto. O que é penta? 5. Ok? Então, pentacloreto de fósforo, PCl5. Então, ele fala que foi introduzido no início isso aqui,
E no equilíbrio, verificou que tinha de Cl2, que é o gás cloro, 0,47 mol por litro. Professor, ele não deu todos os valores em equilíbrio, o que eu vou fazer? Então, primeiro de tudo, pessoal, nós vamos montar a expressão Kc. Lembra, Kc é produto sobre reagente. Então, essas substâncias que estão à direita da seta vai ficar em cima, sobre o que está à esquerda da seta. Então, a expressão Kc vai ficar assim, ó, PCl3 vezes Cl2 dividido por PCl5. E aí, pessoal, para achar os valores no equilíbrio, você vai fazer uma tabela como essa que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão pôr os valores de partida, que a gente vai chamar de início. Aqui a gente vai pôr a proporção que eles vão se estabelecer, estequiometricamente falando. E aqui é o equilíbrio, são esses valores que me interessam, porque se eu estou calculando uma constante de equilíbrio, os valores têm que estar em equilíbrio. E agora eu vou preencher a tabela com o que ele deu para mim, tudo bem, pessoal? Ele fala, então, que eu tenho inicialmente 1 mol por litro de PCl5. No início, pessoal, só tem o reagente, porque no início a reação não começou. Então eu falo que as quantidades de produto, que é o PCl3 e o Cl2, são zero. Então esse risquinho aí, ó, que eu coloquei, está dizendo que eu tenho zero. O que mais ele fala no texto, pessoal? Ele fala que no equilíbrio final, então isso sim, no equilíbrio final, eu tenho 0,47 mol de gás cloro. Então, vou pôr lá no equilíbrio 0,47 mol de gás cloro. Isso aqui que eu preenchi na tabela, pessoal, são os valores que eu encontrei no enunciado. Tudo bem? Agora, como eu vou preencher a linha do meio, pessoal? A linha do meio é a proporção. Proporção significa, se você voltar lá na equação, você percebe que ela está balanceada na proporção 1 para 1 para 1. O que significa estar na proporção 1 para 1 para 1? Que as quantidades de reagentes consumidos e produtos formados serão nas mesmas, porque a proporção é 1 para 1 para 1. Então, o que consumir de reagente é o que vai formar de produto. Tá, professor, mas como eu vou saber quanto formou de produto e quanto consumiu de reagente, usando a lógica da tabela? Preste atenção na tabela, galera, usa a lógica. Perceba que no início eu não tinha nada de Cl2, não tinha nada, zerado. E no final apareceu 0,47. Ô, gente, usa a lógica. Se eu tinha 0 e no final apareceu 0,47, quer dizer que produziu 0,47. É meio óbvio. Se eu tinha 0 e no final apareceu 0,47, quer dizer que aumentou 0,47. Se aumentou 0,47 do Cl2 e os outros estão na mesma proporção, quer dizer que os outros também produzem e consomem 0,47. Então, do reagente vai diminuir 0,47, do produto PCl3 vai aumentar 0,47 e do Cl2 vai aumentar 0,47. Por que todos 0,47, professor? Porque todos estão na mesma proporção, 1 para 1 para 1. Quer dizer que é 0,47 para 0,47 para 0,47. E aí, sabendo disso, pessoal, eu acho o valor no final. Por quê? Vamos pensar aqui na primeira coluna, o PCl5. Se eu tinha 1 no início e consumiu porque ele é reagente, 0,47, sobrou 0,53. 1 menos 0,47 com consumiu, no equilíbrio sobrou 0,53. Na coluna do meio, PCl3, se eu não tinha nada e aumentou 0,47, quer dizer que eu tenho no equilíbrio 0,47. Pronto, agora sim eu tenho os 3 valores em equilíbrio. Agora sim esses 3 valores serão colocados na fórmula para achar o valor do Kc. Então, pessoal, quando os valores não forem dados no equilíbrio, você precisa achar quais são esses valores do equilíbrio interpretando essa tabela. Ô professor, se a proporção não fosse 1 para 1 para 2, 1 para 1 para 1, a proporção fosse 1 para 1 para 2, é matemática. 1 para 2 é o dobro. Então, se tem 0,47, para 2 seria o dobro de 0,47. Então, por isso é muito importante você considerar a proporção estequiométrica para fazer essa coluna aí horizontal do meio. Essa proporção ela estabiliza a quantidade de produtos formados e reagentes consumidos, levando em consideração a proporção estequiométrica. E aí fica fácil, pessoal, substituindo na fórmula, então vai ficar 0,47 no lugar do PCl3, vezes 0,47 no lugar do Cl2, dividido por 0,53, que é o equilíbrio do PCl5. Fazendo essa conta, pessoal, vai dar 0,416, que se eu não me engano essa questão do ITER era a alternativa C, que dava 0,42 a alternativa. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a aula de cálculo de Kc. Quando os valores já foram dados em equilíbrio, é só você substituir na fórmula.
quando não for dado em equilíbrio, você tem que fazer uma tabela dessa para descobrir os valores de equilíbrio. Tudo bem, galera? Então essa foi a nossa aula de cálculo de K/C, espero ter ajudado vocês, tá bom? E fiquem ligados nas próximas aulas, galera. Fica com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!